Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa, Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. De modo muito especial, nesta sexta-feira, da 25ª semana do Tempo Comum, o Evangelho de hoje dando continuidade à grande pergunta do rei Herodes que ouvíamos ontem. Quem é este homem que realiza milagres? Quem é este homem que cura doentes? Quem é este homem que liberta dos demônios? O Evangelho hoje vai trazer a resposta que o rei Herodes queria saber, mas não teve coragem de buscá-la. Mas também Jesus mostra que muitas respostas que nós buscamos, nós não encontraremos nos livros, nós não encontraremos no conhecimento racional, simplesmente humano, mas vamos encontrar na intimidade profunda com Ele, na vida de oração. Por isso, o início do Evangelho de hoje, o versículo 18, vai dizer que Jesus estava rezando num lugar deserto e os seus discípulos estavam com ele. E é diante deste momento de oração que Jesus começa a dialogar com os discípulos e pergunta: Quem dizem o povo que eu sou? Para nós entendermos, amados irmãos, que a vida de oração, ao contrário do que nós pensamos, não é algo muito complicado. Oração é diálogo, diálogo de amor. Nós que estamos nesta semana fazendo a experiência do amor de Deus. Oração é diálogo entre amigos, em que um fala, o outro escuta. Depois, aquele que escutou responde e o que falou escuta. Diálogo é esta troca de experiência. Jesus realiza isso com os discípulos. Após estar rezando em silêncio, começa a dialogar com os discípulos a respeito da sua identidade, a respeito da pessoa que ele é. E como nós precisamos entender que enquanto o conhecimento racional, no conhecimento filosófico, o mais importante é perguntar o porquê, o para quê, no conhecimento teológico, no conhecimento divino, o mais importante não é saber os porquês, mas o que importa são as respostas que nós damos a este Deus que nos ama. Na filosofia, nós perguntamos: por que do nascer do sol? Por que da origem das coisas? O porquê surgiu o homem? Na teologia, nós não somos convidados a perguntar o porquê da doença, o porquê da morte, o porquê do pecado, porquê desta separação, porquê do desemprego, porquê da injustiça. Mas nós somos convidados a responder positivamente ao Senhor, como Pedro respondeu: E vós, quem dizeis que eu sou?
E Pedro disse: o Cristo de Deus. Nesta sexta-feira, nós somos convidados, amados irmãos e irmãs, a dar uma resposta positiva a Deus, diante dos questionamentos, diante das perguntas que Ele nos faz. Respondermos positivamente: Tu és o Cristo de Deus, Tu és o Messias, Tu és o ungido, Tu és o Salvador que Deus enviou ao mundo para transformar totalmente a nossa vida. Mas para isso, nós também precisamos entender e aceitar que tudo neste mundo existe e acontece no tempo de Deus. Por isso, assim nos ensina o Papa Paulo VI. O tempo é um dom que Deus concede ao homem para que ele compreenda e aceite a intervenção do seu amor, a nossa livre e decisiva resposta. Tudo neste mundo acontece de acordo com o tempo e a vontade de Deus. E em todas as oportunidades, o Salvador pretende explorar a nossa fé. Primeiro ele pergunta sobre o que as pessoas dizem. Depois ele pergunta sobre o que nós dizemos. Assim nos ensina São Beda Venerável. Para que a nossa resposta não seja influenciada pela resposta dos outros, primeiro ele pergunta o que os outros dizem, depois ele quer saber o que nós dizemos a respeito da sua pessoa. Santo Ambrósio vai dizer para nós, na resposta de cada um de nós: neste único nome, o Cristo de Deus, está toda a expressão da divindade, da encarnação e da fé. Neste Deus que por amor se entrega por nós. Que nós possamos, nesta sexta-feira, iluminados pelo Evangelho de hoje, saber que o mais importante na vida do cristão não são os porquês, não são as perguntas que fazemos para Deus, como na filosofia, mas o mais importante são as respostas de amor que nós damos a este Deus que nos amou primeiro e que todo o conhecimento teológico, toda a intimidade profunda com Deus na vida de oração nos leva a responder: Tu és o Cristo de Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.